Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais este incrível vídeo aqui do Pergunta Problema. E hoje temos de novo um daqueles programas um pouquinho diferentes que nós gravamos antes de termos o formato que usamos hoje. Sim, é um pouquinho diferente, acaba tendo uma proposta mais de entrevista do que de fato uma conversa sobre algum assunto, mas isso não fez o programa se tornar menos valioso e menos interessante. Nós tivemos uma conversa com o professor Guilherme Madeira e assim, eu espero que vocês gostem muito do papo. A gente conversou com ele sobre a vida dele como juiz, como doutrinador, como pesquisador. Para quem não sabe, doutrinador são aqueles que escrevem os cursos de direito. Por exemplo, tem comigo? Esse aqui. Curso de Direito Constitucional, do professor Flávio Martins. Isso aqui é uma doutrina, basicamente uma explicação do direito. E as interpretações que se tem é o que cria, o que fundamenta, que a gente chama de doutrina. E doutrinadores são quem escrevem esses livros. E no caso, o professor Madeira faz isso. Para quem se interessar, nós estamos deixando o link dele na descrição. E fica aqui até um adendo. Se você quiser ajudar a gente para conseguir manter esse projeto, para conseguirmos investir mais para aumentar a qualidade técnica desse programa, usa aqui nosso cupom da Amazon. Na verdade não é um cupom, você entra no link que a gente vai deixar na descrição, tanto os links que também estão no Instagram, e lá você faz qualquer compra. Assim, compra alguma coisa, de preferência o livro que a gente está recomendando, isso ajuda bastante, e compra por lá pelo nosso link. Isso já ajuda muito a gente ganha uma pequena comissãozinha e ajuda a gente a poder investir futuramente em equipamentos, em divulgação, para aumentar ainda mais, para espalhar a palavra e as perguntas, digamos assim. Lembrando que você pode seguir a gente no Instagram, Pergunta Problema, a gente também está no Twitter, Pergunta Problem, porque o Twitter não aceita, o nosso A não aguentou, então é a vida. E também fica aqui um detalhe, um agradecimento ao Lionman que fez a capa do podcast, assim como também não se esqueçam de visitar o podcast do professor Guilherme Madeira, junto com o professor Flávio Martins, o Saindo da Caverna. Eu espero que vocês gostem da entrevista, a gente vai começar agora, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever, isso é um detalhe muito importante que ajuda muito a gente. E qualquer coisa, comenta aí, quer sugerir algum tema, joga lá no Instagram, tem alguma dúvida, alguma coisa, vamos trocar aí uma ideia. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui que ajudaram a fazer este programa e obrigado pelo engajamento e que comece aqui nosso 8º episódio. Porque perguntar é parte da natureza humana. Nem toda pergunta é boa, mas todas carregam consigo um problema. E indicar um caminho para a resposta é nosso trabalho. Meu nome é Victor Orlando e seja muito bem-vindo ao Pergunta Problema. E só para quem está nos ouvindo, quem não conhece sua trajetória, etc., você poderia só contar mais ou menos como é que foi? Você saiu da faculdade, já entrou num mestrado, você esperou um tempo, você se dedicou primeiro a realmente o concurso, depois voltou para fazer a continuação acadêmica. Como é que foi isso na sua trajetória? Eu me formei quinto ano em 97, em 98 eu estudei, em 99 eu passei no concurso, né? Então, em 99, tinha 23 anos, fui aprovado no concurso da magistratura. Falei com o meu orientador, que era meu chefe à época, eu falei, professor, quero mestrado. Ele falou, Guilherme, espera voltar para a capital, porque aí você tem um tempo para se organizar e tudo mais. Então, 3 anos depois, eu começaria o mestrado. Então, fiz o mestrado, fiquei 3 anos, depois fiquei 1 ano fora da faculdade, daí volto, mais 3 anos o doutorado. Então, primeiro eu passei no concurso e depois eu comecei os estudos de pós-graduação, porque são estudos muito diferentes. O estudo a passar no concurso, o estudo acadêmico, são bem diferentes, o foco é diferente. Então, eu recomendo para o ouvinte que para quem nos ouve aqui, que queira isso, que delimite bem qual quer fazer primeiro, qual quer fazer depois. Eu conheço colegas que conseguiram levar os dois, mas eu particularmente acho difícil. Eu acho o estudo para concurso e o estudo para o mestrado são coisas com focos muito diferentes. Sim. O estudo para o concurso é um estudo amplo, embora de uma profundidade pequena, e o estudo do mestrado é um estudo mais restrito e bem profundo, né? Então, são basicamente essas as diferenças. Um comentário que eu costumo ouvir é que o senhor é aquele que torna o direito penal interessante, normalmente as pessoas gostam mais de civil. Mas um dia o senhor já teve como aluno, já foi gente como a gente, né? E
o senhor já teve aspirações, já teve esse início de mundo acadêmico, a gente descobrindo pesquisa, e eu queria saber como que era quando o senhor era aluno, como que o senhor descobriu pesquisa, foi durante a graduação, foi depois, como que foi isso? Cara, eu era um péssimo aluno, assim, eu era um aluno horroroso, eu não gostava de direito, achava direito muito chato, não larguei a faculdade de direito porque eu era do time de vôlei e a faculdade era gratuita, então, assim, achava direito um pobre. Até que no terceiro ano da graduação, eu tive aula de processo penal com um professor, falecido professor Sérgio Pitombo, e foi ele que desenvolveu o meu gosto pelo direito. Eu lembro que terminou a primeira aula dele, eu virei para a colega que estava do meu lado, que hoje é promotora, falei, Aninha, eu nasci para isso. Ela falou, para quê, Madeira? Eu falei, eu quero ser esse cara. Eu quero ser professor de direito, eu quero ser professor de processo penal, eu quero fazer o que ele faz. E ali eu comecei a melhorar como aluno e ouvi falar numa conversa com um amigo de uma tal de FAPESP, fui ver o que era e virei bolsista da FAPESP, e aí não parei mais, né? Os estudos, a pesquisa, aí veio o concurso, mestrado, doutorado, mas foi isso. Assim, no começo eu sou um péssimo aluno, um aluno dos piores. Eu não sabia que o senhor tinha sido bolsista da FAPESP na graduação. Foi. Eu queria saber qual que foi o tema do senhor na pesquisa, na graduação. Eu estudei sobre crime organizado na graduação. Então, e como que foi, assim, tipo, pro senhor? O senhor já sabia mais ou menos como funcionava essa questão da pesquisa? E até uma coisa que... Não estou chamando o senhor de velho, mas imagino que as fontes, né, eram muito diferentes, porque hoje em dia a gente encontra muita coisa na internet, né? E como que era essa coisa? Era mais na biblioteca? Como que era para ter fonte, assim? Na época, pesquisar era um pouco mais difícil do que hoje. Não sei se mais difícil, mas diferente, né? Por conta das fontes. Então, hoje as fontes estão a um Google de distância. Na época não existia isso. Então, era do jeito que você falou. Eu ia para a biblioteca, pegava os livros referência, a partir deles eu olhava a bibliografia que eles citavam e ia abrindo, olhava tudo que estava ao meu alcance, e aí depois fechava o que eu iria usar na minha pesquisa. Mas era bem diferente da pesquisa de hoje, né? Quer dizer, parte diferente, porque hoje, quando eu vou pesquisar um tema, eu também ainda faço isso, eu vejo as obras fundamentais sobre o tema, a partir delas vejo as bibliografias indicadas, os livros indicados, e aí eu vou levantando o máximo de livros possíveis, né? Também, hoje, eu acho que eu trago isso daquela época. Na verdade, a minha pergunta que eu tinha preparado era para saber como é que o senhor como era a sua performance enquanto aluno de direito, mas já que você já deu o spoiler de que não era dos melhores, não vamos falar muito sobre isso, né, para não dar... Não, acho que pode falar, não tem problema. Não, então... Só um detalhe, quando eu digo que eu era um péssimo aluno, eu quero dizer que eu passava a maior parte do tempo fora da sala de aula, no entanto, eu estudava bastante e eu lia muita literatura, assim, literatura e cinema. Os meus 4 anos de faculdade foram movidos a literatura e cinema. O 5º ano que muda um pouco, que eu cheguei no 5º ano com a conclusão de que eu não sabia nada, e aí eu comecei a estudar muito, muito, muito. Aí eu estudei que nem gente grande, estudava 10 horas por dia, mais ou menos, no meu 5º ano. Então aí, e é o que eu falo para os alunos, não cometam o erro que eu cometi, comecem mais cedo, né? Estudem antes, para não sofrer o que eu sofri. Um bom aprendizado para todo mundo, né? Para ninguém ter que estudar 10 horas por dia, é mais fácil ir digerindo isso no decorrer do curso. Mas, professor, na verdade, a minha pergunta, já que a gente estava falando sobre sua primeira pesquisa acadêmica, é sobre a sua relação com o seu orientador desse trabalho. Como é que era? Quem era? Como você chegou nele? Como é que foi esse processo? Meu orientador era o professor Scaranci, que depois virou meu orientador no mestrado e no doutorado, meu padrinho de casamento, e a pessoa a quem eu devo a minha vida. Eu não teria a vida que eu tenho hoje se não fosse ele. Cheguei a ele por um acaso,
conversei com vários professores da faculdade e quem topou me orientar foi ele. Então, foi ali que surgiu a nossa relação. Então, e é uma relação que vem até hoje, enfim, embora o professor Scarenci esteja aposentado, a gente sempre conversa. O professor Scarenci, ele, sempre que eu procurei, ele me respondeu, me atendeu, mas também deixava bastante solta a pesquisa, né? Não ficava no pé. E a forma mais ou menos como eu lido com os alunos, no TCC, por exemplo, a gente fecha o sumário e depois de fechado o sumário, falo, olha, agora vocês escrevam, eu estou aqui para o que vocês quiserem, mas agora é a vez de vocês. Ai, que legal. Acho que todo mundo tem um pouco essa relação de dívida eterna com os orientadores, né? Acabam sendo pessoas que a gente leva com uma estima muito alta. Eu sou assim com os meus orientadores também. Então, acho muito legal a gente saber que isso vem de outros tempos e em outros contextos também. Muito legal. Sim, sim. Professor, agora que o senhor falou de literatura, cinema, eu queria fazer uma pergunta assim. Que às vezes na faculdade de Direito a gente acaba, tipo, entrando assim no direito e só começa a ler coisas sobre o direito, e esquece um pouco da literatura. O senhor pode falar, assim, algum livro, algum autor que, durante a sua graduação, que não seja do direito, mas que contribuiu muito, assim, para a sua formação enquanto estudante? Eu acho que tem que ler de tudo, né? Eu acho que você tem que ler e ouvir de tudo e assistir de tudo para ter suas próprias conclusões. Eu vou destacar um livro que eu acho que é importante, que O Sol é para Todos. Eu acho que esse livro é sensacional e nos apresenta Áticos, que é a essência da justiça. Então, eu recomendo a todos que leiam isso. Mas, acima de tudo, eu recomendo que leiam, né? Leiam para além do direito. Se você quer ser um profissional fora da escala, você precisa ter uma cultura geral diferenciada. Não só a cultura jurídica. A cultura jurídica, qualquer um que sentar muito, estudar 10 horas por dia, vai ter. Você precisa ter uma cultura diferenciada, e aí a literatura, o cinema, eu acho que são boas portas para isso. Eu quero deixar registrado, eu tenho a doutrina do professor aqui, acho que a Mariana também tem, e para mim uma das melhores referências, explicações sobre o direito à ampla defesa da tradução foi a que tem no livro do professor Madeira, quando ele fala da língua dos elfos. Se estivéssemos andando dentro de Valfenda e tivesse um elfo perdido, teríamos que fazer a tradução para ele. Eu acho muito legal essa comunicação que existe entre o conteúdo, às vezes um pouco mais fora da academia, para fazer essa tradução para o aluno. Eu, particularmente, eu gosto muito de coisas da cultura pop, quadrinhos, etc. E é muito interessante a importância que tem para esse relacionamento, porque, às vezes, tem gente que se sente mal por gostar de coisas que não são, aspas, sérias ou da alta cultura. E uma coisa que eu particularmente admiro muito no professor é aquele famoso, né? Gente como a gente. Não tem problema você parar pra você ver um filme às vezes. Eu ia falar Sharknado, mas Sharknado acho que é descer muito o nível. Eu adoro Sharknado, cara. Gosta? Adoro. Mas, assim, eu queria ouvir um pouco do senhor também dos perrengues, né? Todo mundo, às vezes, passa nos perrengues. Eu contei num episódio passado que eu entrei de penetra no grupo de pesquisa. A Mariana, ela entregou no último dia o projeto de pesquisa. A gente acaba perdendo a experiência, fazendo umas coisas que não são lá muito recomendáveis. O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido, nesse período de graduação, na primeira pesquisa? Cara, eu lembro que o primeiro relatório que eu mandei para a FAPESP, eu só descrevi o que eu tinha feito, né? Eu não apresentei nada escrito. E aí eu recebi uma carta da FAPESP dizendo, olha, é preocupante o estado de pesquisa do pesquisador que aparenta não ter feito nada, dou 30 dias para comprovar o que fez. Eu mandei tudo que eu tinha escrito e me justifiquei e tal, e daí eles me responderam, realmente houve apenas um mal-entendido, a pesquisa pode prosseguir. Porque a bolsa é paga, né? Então, mas eu quase infartei ali, foi bem tenso. Bate um desespero, principalmente com esse negócio de prazo, né? Quando a gente está fazendo e quando erra formulário, nossa. Sim. Todos nós aqui, a gente gosta muito de direito penal, e o senhor falou sobre esse professor que foi uma inspiração de começo. Mas, fora essa inspiração inicial, o que foi que a matéria atraiu no senhor? O que ela diferenciou daquela entrada da faculdade que todo mundo olha penal? Nossa, que legal! O
que o senhor sente que tem de diferente no estudo do direito penal? E do processual penal, mais especificamente também? Eu acho que foi a primeira vez que um professor falou na graduação do direito constitucional aplicado, né? Então, na primeira aula, quando ele entrou e falou da leitura constitucional do processo penal, e falou da Constituição e dos tratados, aí eu olhei e falei, cara, é isso, né? O direito é isso. Então, desde o meu terceiro ano da faculdade, eu vim treinado nessa visão de olhar o direito a partir de uma visão constitucional e convencional. Então, acho que foi isso que foi o canto da sereia para mim, foi isso que me atraiu. Que eu tô aqui ouvindo, pensando em várias coisas. Professora, a gente sabe que atualmente, e pelo que eu pesquisei, pelo que a gente conversou antes, desde que o senhor se formou, o senhor já ingressou na carreira da magistratura, né? E aí eu queria, na verdade, saber como é que você conciliou as suas especializações, mestrado, doutorado e etc., com esse papel que é tão relevante, tão importante, que a gente sabe que toma tanto tempo, que é o papel de juiz. Há um custo pessoal muito grande, né? Então, assim, eu brinco que acho que a pior coisa o pior sentimento que eu tenho é o sentimento de equilibrar pratos. Então, você olha um prato, vê que o prato está caindo, vai lá, igual um circo, né? Que tem o malabarista, né? Então, ele vai colocando vários pratos nas varetas e vai equilibrando. Então é isso, é um custo pessoal muito grande e sendo muito metódico, né? Então eu tenho toda a minha organização no caderno, né? No caderno de notas do celular, então eu tenho tudo muito organizado, eu tenho que fazer os prazos e aí você vai equilibrando pratos, é mais ou menos isso. Professor, em relação ao seu tema de mestrado, como que foi essa escolha? Era uma coisa que o senhor já tinha mais interesse na graduação? Ou foi uma coisa que foi surgindo depois, conversando com o seu orientador? Porque, eu nunca tinha ouvido falar no meu tema de mestrado, eu quero conversar com o meu orientador. Ele falou, olha, está surgindo esse tema na Itália, dá uma olhada e me fala o que você acha. Daí eu pesquisei, gostei muito, e aí fui trabalhar com ele. Então, surgiu de conversas com o meu orientador. Ainda, o tema do meu mestrado é tipicidade processual, né? Então, não tive isso na graduação, e aí foi algo que surgiu depois, e foi uma pesquisa bem interessante, bem bacana. Isso aqui é uma coisa que me surgiu agora, esses dias eu estava estudando pelo manual do professor Guilherme Nucci, e a abertura do livro, ele chega mais ou menos falando, olha, o direito penal brasileiro é uma bagunça por conta do legislador, a gente tem uma bagunça bem desorganizada, mas que a gente faz uns milagres aqui para tentar se organizar. E às vezes a gente tem um problema para conseguir entender toda a lógica. Muitos dos professores, às vezes, durante as aulas, eles levantam, o legislador está falando isso aqui, mas na verdade ele está levantando mais para um outro ponto. Então a gente tem que fazer uma pequena ginástica para conseguir montar um sistema coerente. E o senhor, tanto estando como doutrinador, quanto juiz, quanto pesquisador, eu queria saber como que é se manter atualizado nesse sentido. Como que é sempre tentar entender, ver as interpretações? Como que é estar sempre assim meio que em dia nessas coisas? Cara, é difícil, né? Então, nos últimos 6, 7 anos, eu sempre me mantive atualizado e me mantenho atualizado por conta do meu livro, né? Eu sou forçado a ler. Sempre que eu vou atualizar a nova edição, eu vejo tudo que mudou na jurisprudência, na doutrina. E agora o meu livro já chegou num estágio bem interessante, e a partir do ano que vem, além da atualização dele, eu vou trabalhar com temas, né? Então, por exemplo, a partir do ano que vem eu levanto temas que eu vou estudar para escrever, né? Então, um dos temas que eu vou estudar é o plea bargaining no sistema norte-americano, para entender as restrições e dificuldades que tem lá, para daí poder transpor para as discussões envolvendo o acordo de não persecução penal no direito brasileiro. Então, esse
Assim que eu entregar o livro para minha editora, a nova edição que eu entrego até o dia 15 de novembro, entregue para a editora a nova edição, passo a trabalhar com esse tema, passo a estudar isso. Comprei vários livros, estou olhando para eles aqui, então estou bem animado com essa nova aventura que vai ser o próximo texto. Nossa, baita tema, inclusive ansiosa para ler já. Vai ser legal, vai ser legal. E eu falo isso, já quero ler. Aproveitando que a gente ingressou nesse tema do senhor falando sobre essa experiência como doutrinador, eu fiquei também muito curioso. É engraçado porque, assim, eu no início do ano, antes da quarentena, eu falei, beleza, vou comprar o livro. Eu comecei a ler, comecei a estudar, eu parcelei em 10 vezes, ouvi dele. E durante esse período, a gente acaba vendo algumas coisas, uma diferença entre textos enquanto pesquisador, texto enquanto doutrinador. Tem algumas diferenças um pouco mais técnicas, mas o senhor, como autor, sente tanta diferença na questão da produção do conteúdo em si? Ou é só uma questão metodológica da forma como vai ficar no livro em comparação ao artigo científico? Veja, eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um texto sobre perda alargada que vai sair ano que vem numa obra coordenada pelo professor Miguel Reale e pela professora Maria Tereza. Esse meu texto tem 35 páginas. No meu livro, para a próxima edição, eu também falo de perda largada, em 2 páginas. Então, acho que isso fica bem clara a diferença. Não dá para eu tratar de perda largada no meu livro em 35 páginas, porque o livro não é sobre perda largada, é um curso de processo penal. Então, eu tenho que tratar. O desafio é fazer um conteúdo instigante, interessante, atualizado, crítico e não muito longo, porque senão o livro muda. Meu livro já está com 1.600 páginas. Então, 1.600 páginas. Então, você imagina, se eu for tratar tudo, um pontinho desse, 85 páginas, o livro aí não teria, né? Não daria. Então, e nem é o interesse do leitor também. Eu acho que também tem que ter muito claro quem é o seu público, né? O meu público, o público leitor desse livro é o aluno de graduação, é o aluno que está prestando concurso público, e uma visão crítica, né? O profissional do direito também. Então, aí ele consegue ter essa visão ampla do direito, as principais discussões, as principais posições. Então, é para isso que se presta o meu livro. Eu acho que o Pontes de Miranda não tinha pensado nisso quando ele foi escrever o tratado. Acho que se explica com 60 volumes pensando bem. E isso quase ninguém lê, né? Quase ninguém. Tem isso. Eu, no primeiro semestre passado, eu falei, não, eu vou ler o livro dele sobre fatos jurídicos e entender a escada pontiana. Eu lembro que eu bati a página 40. Essa parte é muito boa, eu li na graduação. É boa, mas assim, é que pelo menos eu, quando eu entrei na graduação, isso é uma coisa que eu sinto às vezes um pouco de dificuldade quando eu entrei, é você começar a entender a forma como se escreve a técnica jurídica. Essa escrita mais técnica, ela é meio um tapa na cara nos primeiros 6 meses. Eu lembro, eu tenho aqui um livro que eu ganhei de presente da minha tia, do Miguel Reale. Ele é muito bom, é aquelas lições preliminares do direito. Sim. Mas, tipo assim, no primeiro semestre foi um tapa na cara, no segundo eu tava começando a entender, no terceiro eu tava lendo antes de dormir, mais ou menos. E eu acho que o papel do livro do senhor, eu acho ele muito interessante, eu gosto muito dele, eu tenho muita anotação dele aqui, a minha meta até o final do ano ele tá bonitinho, todo marcadinho. Principalmente por essa questão do pontos de doutrina. Às vezes eu costumo pegar para ver as bancas solenes, eu só encontro do MP, ainda não consigo encontrar uma para magistratura. E sempre perguntar sobre, sei lá, deixa eu lembrar aqui. Faz alguma pergunta que me escapou aqui, tinha uma em mente, e pede para você dar as posições da doutrina. E às vezes a doutrina que você está lendo e não apresenta de forma tão clara. Não fica, tá, beleza, isso aqui pensa isso aqui. E isso é uma coisa que eu gosto muito da forma como o senhor coloca no livro do senhor, que o senhor coloca, eu falei senhor muitas vezes, mas é sempre colocada as posições diferentes, o porquê que leva a isso, e toda essa construção de raciocínio, eu acho ela muito interessante, não só por um critério de ser muito didático, mas eu considero muito honesto, eu acho muito interessante ver toda essa construção. E, ao mesmo tempo, o senhor como doutrinador,
e no papel também de aplicador da lei, digamos assim, né, como juiz. Hoje em dia o senhor não é mais juiz, o senhor chegou a ser juiz penal? Não, essa parte sempre fica meio... Fui juiz penal por 10 anos. Tem muito... Como que é essa questão de você tanto escrever pensando sobre isso como doutrinador e pensando como aplicador? Dá muita diferença? Como que é essa experiência? Então, vamos lá. Você tocou em vários temas. Vamos retroceder um pouquinho. Eu me lembro que eu me choquei na faculdade quando eu entendi que alguns pontos no direito tinham várias posições e que, não raras vezes, o professor não contava que tinha várias posições. Então, eu prometi para mim mesmo que eu nunca faria isso, que eu sempre apresentaria todas as posições que eu conhecesse para os alunos. Isso se reflete no meu livro, né? Então, meu livro, eu tenho essa coisa de apresentar mais de uma opinião. E quando eu sou minoritário, eu digo, olha, eu sou minoritário aqui, blá, 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 isso fica muito claro. Em segundo lugar, a forma da escrita. Eu sou muito criticado pela forma como eu escrevo. Parcela expressiva das críticas vem no sentido de que eu não escrevo em tom muito formal. E eu reconheço essas críticas, mas eu as leio como elogio. Eu acredito profundamente que o papel de um escritor e de um professor é se fazer entender, né? Se comunicar. E no Brasil, quanto menos a pessoa é compreensível, mais ela é tida como inteligente, culta. E eu rejeito isso. Meu livro é para ser entendido. Eu sinto que eu falho quando algo não ficou claro. Por isso que eu sempre estou reescrevendo de uma edição para outra, algum trecho que eu não gostei, algum trecho que eu acho que dá para melhorar. Eu estou sempre reescrevendo. Então, primeiro, isso. Em segundo lugar, eu fui escrever sobre processo penal quando eu não era mais juiz criminal. O meu curso foi escrito depois de eu deixar de ser juiz criminal. E por que isso? Porque o meu lugar de fala não é o do juiz. Eu procuro aqui desenvolver a teoria de John Rawls, né, do véu da ignorância. Então, não é o juiz falando. Eu me imagino, quando eu vou tomar uma determinada posição, eu imagino como se eu fosse o juiz, o réu, o acusador, e tento buscar a posição que eu considero mais adequada, e não olhando o meu lugar exclusivo de juiz. Então, meu lugar de fala não é o juiz. Meu lugar de fala é o lugar do véu da ignorância do John Rawls. Então, é o que eu busco criar num sistema que seja mais justo possível, né? Então, é óbvio que a gente não é neutro, né? Neutro é só o sabão. Ninguém é neutro, ninguém é neutro. Todos temos a nossa visão de mundo. Às vezes, a gente recebe crítica no podcast dizendo assim: vocês deviam ser mais neutros. Não, a gente não é neutro, porque ninguém é neutro. A gente tem a nossa visão de mundo, a gente tem os nossos compromissos, né, com o Estado de Direito, com direitos humanos. E quem não concorda com isso está tudo bem também. Né? Quem é contra direitos humanos, quem é contra o Estado de Direito, está tudo bem. Tem outras pessoas, fico feliz que nos ouçam para ter o contraponto, né? E quem sabe, eventualmente, concordar conosco. Acho que uma das coisas legais do podcast meu e do Flávio, que é o Saindo da Caverna, é que a gente tem, em geral, visões distintas, né? Claro que esse ano de 2020 está tão maluco que a gente está concordando com quase tudo, mas, em geral, a gente tem visões distintas. Eu diria que eu sou mais centro-esquerda, o Flávio é centro-direita, e aí tem uns embates interessantes. Agora, mas nós dois estamos comprometidos com a democracia, né? Então, acho que isso é nosso ponto de não retorno. Não, daqui para trás a gente não vai. A gente não abre mão da democracia, dos direitos humanos, enfim.
Isso é interessante. É que, assim, uma coisa que eu fiz aqui durante a reforma de casa, a gente passou uns meses reformando, aí foi um tempo que eu fiquei muito próximo do meu pai, e o meu pai, ele adora isso. Meu pai, ele gosta de ver essas coisas, e eu ficava ouvindo com ele. Ele não fez direito, ele é leigo, e assim, a gente ficava ouvindo o programa do senhor com o professor Flávio, e era muito legal, que depois a gente parava, a gente ficava trocando uma ideia, aí meu pai às vezes pegava para ler um texto, e uma coisa que eu acho muito interessante, é uma coisa que a gente até falou no programa passado, conversando com a Mariana e com a Catarina, sobre a questão do quão honesto você é com o ponto que você está tentando levantar. Eu me lembro de um episódio, quando estava falando sobre a questão do... Estava falando sobre uma questão de constitucionalidade, para falar sobre... Eu tentando lembrar do contexto bonitinho, mas a questão era, se você está tentando se colocar... garantistas de ocasião. Lembrei do momento em si. Sim. De quando você está tentando levantar um ponto numa produção de um artigo, quando você está fazendo uma pesquisa, é muito importante você ser honesto com as coisas que você está levantando, para você conseguir manter uma coerência. Porque é uma coisa que eu sempre defendo, que eu levanto bandeira aqui para o podcast, para quem está se buscando fazer uma pesquisa, é que a pesquisa ela busca um fim, que é tentar desenvolver um tema. Ela não é sobre o ego da pessoa que está escrevendo. Pode até ajudar, etc., mas ela tem que ter uma produção para influenciar para o mundo externo. Então, só você tentar defender uma coisa que não bate com o garantismo, porque é bonitinho o garantismo, é uma coisa que não é legal. E eu acho muito interessante ver essa questão de honestidade intelectual. Se você quer defender o constitucionalismo do Carl Schmitt lá, de uma forma meio estranha lá, tudo bem, não é muito divertido. É muito interessante. Mas você está na sua liberdade. E eu, pelo menos, fico com isso. Eu estava super ansiosa para saber. A minha próxima pergunta, na verdade, já foi até meio que respondida, que era justamente essa questão de como que o senhor lida com o fato de você julgar uma matéria e escrever e pesquisar sobre outra. Eu sempre fiquei muito curiosa, porque a impressão que a gente tem sempre é: ele é juiz, provavelmente de penal, afinal de contas, ele dá aula de penal, processo penal, ele escreve sobre penal e processo penal. Então, a gente nunca pensa que, na verdade, a sua profissão, o seu exercício profissional pode ser em outra matéria dentro do direito. Então, essa sempre foi a minha maior curiosidade de eu ter... Eu, inclusive, estou muito feliz de estar tendo esse espaço para virar para você e perguntar: professor, como que funciona isso? Como funciona a sua cabeça? Como que o senhor consegue se atualizar em tantas matérias diferentes? O penal, você falou que é pelo seu livro, mas, querendo ou não, o direito civil também é muito mutante, está sempre em transformação. Então, sempre fiquei muito curiosa. Você dorme, professor? Durmo. Na verdade, assim, eu acho que é interessante também essa atuação que eu tenho, porque me dá uma visão ampla do fenômeno jurídico, né? Então, eu vejo os pontos de contato e de distensão entre, por exemplo, processo civil e processo penal, vejo a mesma coisa com relação ao direito material, e com relação à atualização, né? Basicamente, o grosso dos casos que me caem para julgar são casos que já têm aí uma certa consolidação na jurisprudência. Então, direito bancário, direito médico, danos morais. Então, já tem aí uma competência muito específica lá no Fórum João Mendes. E aí a gente está sempre vendo, por exemplo, agora a gente viu que um dos temas que a gente julga foi afetado para discutir em sede de recurso repetitivo, que é a cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica pós-bariátrica, se o juiz pode mandar fazer ou não. Então, já estamos atentos a isso lá no gabinete. Isso pode mudar a qualquer momento. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre vai vendo, né? E aí olha informativo do STF, informativo do STJ, e quando cai em temas novos, aí eu tenho conhecidos que são professores na área, amigos que dão aula na área, converso com eles, falando: me passa aí o que eu devo ler para estudar, para julgar esse tema. Então, aí depende da boa vontade dos amigos que me indicam bons textos para eu estudar o tema, mas isso não é tão comum, né? A maioria dos temas cíveis, pelo menos que caem para eu julgar, já são muito repetidos, então não, é mais fácil, por assim dizer.
Muito legal, a gente realmente não tem essa visão, né? A gente acaba ficando bitolado nisso. O exercício profissional é dentro de uma área, então provavelmente ele também ele escreve sobre isso, trabalha com isso, a gente esquece, nem tem contato, na verdade. Acho que eu não consigo pensar em outro caso além do senhor que tem essa dois chapéus assim tão distintos, mas é muito interessante saber, e até acho que é legal para quem está nos ouvindo e está na graduação, seja no MAC, seja em outro lugar, para pensar que às vezes as pessoas têm dois amores muito grandes por áreas do direito diversas e que elas podem sim levar isso para o futuro profissional, acadêmico e etc., sem grandes prejuízos, porque realmente a maior 95%, 99% das histórias que a gente escuta são bem diferentes do senhor, né? Então é muito legal ter essa inspiração também. Olha, por exemplo, algumas das decisões mais importantes na minha carreira não foram nem na vara civil, foi na vara de registros públicos. Nossa. Eu dei a primeira decisão sobre mudança de nome de transexual foi minha. Eu lembro que uma vez eu estava comentando sobre isso e aí um seguidor no Twitter falou: mas o que isso tem de novo? Eu falei, que isso foi 10 anos antes, eu decidi isso 10 anos antes do Supremo decidir. A partir da minha decisão é que houve uma mudança na forma de se enxergar o tema. Uma segunda decisão minha, que eu também considero muito importante, foi sobre a certidão de óbito de uma pessoa que morreu dentro do DOPS, vítima da ditadura. A primeira decisão do país que mandou constar na certidão de óbito que morreu dentro do DOPS, vítima de tortura, foi minha. Foi também baseado aí no direito à memória e à verdade, direitos humanos, controle de convencionalidade. Então, assim, são decisões muito importantes que não foram nem na área criminal, nem na área civil, né? Foi na vara de registros públicos. E é por isso que você é nosso convidado aqui nesse episódio, porque a sua trajetória é maravilhosa. Imagina. Eu queria saber, professor, se você tem alguma ideia, se já passou pela sua cabeça, ou mesmo se já aconteceu e eu não cheguei tão a fundo na pesquisa, para você realmente escrever sobre o que você julga hoje em dia, ou se você acha que não é interessante, que não tem... Não, porque eu não teria competência para isso. Assim, o tanto que eu estudo de processo penal, o que eu estudo de direito civil ou processo civil não é nem 10%. Né? Então, tanto que eu não dou aula disso. Às vezes um aluno vem me perguntar, professor, fala com o seu professor, eu consigo resolver meus processos na vara, mas se eu te ensinar, possivelmente vou te ensinar errado, então não fale comigo. Eu acho que a gente tem que ter essa honestidade intelectual, não é nem humildade, é honestidade de saber, olha, eu sei falar de processo penal, como professor, como doutrinador. O resto, não. O resto eu não falo, meu lugar de fala não é como professor ou doutrinador. Só um juiz que julga isso como qualquer outro. Então, acho que a gente tem que ter essa noção, né, das nossas limitações. Professor, primeiro eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que o senhor falou, sobre o John Rawls, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas assim que eu vi na faculdade, essa questão do véu da ignorância mesmo. Sempre que eu ouço, nossa, me dá até um arrepio. Quando o senhor falou, dá até uma sensação diferente, assim. E aí eu queria emendar já com uma questão que eu queria saber como o senhor vê, se tem uma esperança, assim, de que um dia a gente vai evoluir, isso vai deixar de acontecer, porque o penal e processo penal sofre muito com isso, né? Todo mundo acha que é especialista e às vezes a pessoa, tipo, nunca abriu nenhum livro e a gente vê, principalmente nas redes sociais, né, uns comentários, assim, absurdos. O senhor acha que um dia... de professores de outra área, né? Isso que é pior. O senhor, assim, tem uma esperança que um dia o Brasil vai chegar num outro nível de que isso não vai ser nossa realidade? Não tenho. Porque o direito penal e o processo penal lidam com coisas que são muito caras a nós, né, os bens jurídicos. Então, seja a liberdade do ponto de vista do acusado, seja os bens jurídicos protegidos pela norma penal, a vida, a propriedade. Então,
todo mundo pode ou cometer um crime ou ser vítima de um crime. Então, eu acho que é legítimo até que as pessoas cometam esses comentários. O que eu acredito que vai melhorar é que as pessoas vão perceber que não é porque... E é quase o que eu falei agora há pouco, né? Não é porque eu sou professor de uma matéria A que eu posso comentar de qualquer matéria. Então, eu acredito piamente que as pessoas continuarão a palpitar sobre qualquer coisa, mas haverá um filtro melhor, né? Então, eu não... As pessoas vão ficar à vontade para confiar em mim como opinião abalizada de processo penal. Mas sabem que se eu falar de outra coisa fora disso, eu não sou uma opinião tão abalizada. E isso vai acontecer no resto também. Então, acho que a gente não vai mudar, mas vai mudar a nossa percepção sobre quem levar em consideração e quem não levar em consideração. Eu costumo brincar que eu adoraria ter estudado uma outra matéria que as pessoas não comentam nas redes sociais, né? Mas não dá. O direito penal, o processo penal é isso mesmo. Professor, dando continuidade a essa sua resposta, eu tenho uma pergunta em cima da Damari. Você acha que mesmo com a mídia indo tão em cima desses temas, você acha que mesmo assim a gente vai chegar num ponto em que vai haver uma seleção de fontes a serem citadas? Um pouco... É uma pergunta em cima da sua resposta. Não pela mídia, mas pelo leitor. O leitor vai desenvolver uma visão crítica sobre aqueles que estão se manifestando, né? Então, vai chegar um dia que... eu me lembro que, sei lá, recentemente no Twitter perguntaram a minha opinião sobre um tema X. Eu falei, olha, eu não estudo isso, né? Então, minha opinião é irrelevante, ela vale tanto quanto a sua. Não, professor, mas eu quero saber. Eu falei, olha, sei lá, não estudei isso. Eu não vou falar, eu ainda disse para a pessoa, falei, olha, eu não vou dar minha opinião, porque, sim, você vai ter, eu corro o risco de você ter certeza de quão ignorante eu sou. Então, não, assim, eu não estudei, não sei, não... E eu acredito que esse tipo de coisa demonstra para o leitor, tipo, olha, não, realmente esse cara só fala quando ele tem segurança. Ele pode estar até errado, mas ele tem segurança. E o mesmo vai valer para as outras pessoas. Então, eu acredito que na internet, principalmente, a gente vai saber filtrar melhor. Não a imprensa, mas as pessoas que estão na rede social vão ter uma visão melhor da coisa sobre em quem a gente deve confiar e quem a gente não deve confiar. Eu acho que a gente ainda está muito cedo aquela ideia do viés de confirmação, né? Então, eu só leio aquilo que eu concordo. Isso ainda é muito cedo, mas daqui a pouco as coisas vão melhorar, eu acredito. Faço votos de que o senhor tenha razão. Aqui o senhor entra num assunto que eu acho muito interessante, que é até uma proposta que a gente tem a longo prazo. Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias era um pesquisador da Unicamp que estava falando sobre a questão da Terra plana, as voltas escapadas que a Terra plana dá, né? Que a gente tem um problema que eles levantam sobre a falta de comunicação entre a comunidade científica e a população no geral. A gente não tem um intermédio que consegue encaminhar as mensagens. Não é que a gente não tem, mas a gente acabou tendo um problema de comunicação em alguma parte que as pessoas começaram a considerar considerar a vacina um problema e a Terra sendo plana. E eu pergunto isso até por conta que eu e a Mariana, a gente faz pesquisa mais teórica. Ela está fazendo um PIBIC sobre direito penal do inimigo. Eu estou fazendo uma pesquisa em medida de segurança sobre o viés da dignidade humana kantiana. E, tipo, se a gente fazer essa conexão, uma ponte para chegar até a pessoa, acaba sendo um problema. Mas o senhor no podcast que o senhor faz com o professor Flávio, na própria doutrina que o senhor escreve, eu vejo um meio termo muito claro, que as pessoas conseguem entender, às vezes, os conceitos que são até um pouco complexos. E qual que o senhor acha que é o papel do pesquisador nesse sentido? O que a gente pode fazer para a gente tornar essas coisas que realmente são muito caras, são bem jurídicos muito importantes para todos, mas como que a gente pode fazer para tornar mais acessível essa expertise que cada um vai ter dentro da área? Olha, eu tô cada vez mais convicto que não é pelas redes sociais. Não é. Rede social não é lugar para debater.
E falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu estou nas redes sociais já há muito tempo, tenho bastante seguidor, tanto no Instagram quanto no Twitter, e lá não é lugar para debater. As pessoas, em geral, quando não gostam do que você falou, vêm ou com deboche, ou com ironia, ou com falsas simetrias. O lugar para debater é olho no olho. Ou aqui, do jeito que a gente está fazendo, com o Zoom ligado, ou numa roda de amigos, não é nem pelo WhatsApp. E como a gente pode atingir as outras pessoas? Eu acho que aí sim, por podcasts, ou conversando pessoalmente, ou por meio de podcasts. Eu acho que o legal do podcast é que força a pessoa a refletir, né? Ainda que ela discorde, ela pode pensar, pode refletir. Então, eu acho que aí é o caminho. Por incrível que pareça, eu não acho que sejam as redes sociais. As redes sociais é lugar para você olhar o que está acontecendo, falar algumas bobagens. Eu acho que é mais isso. Eu acho que o melhor conselho que eu já ouvi até hoje sobre o Twitter é tweet como se você estivesse digitando para sua filha ver. Acho que é a melhor forma de medida, assim. Professor, eu tinha separado algumas perguntas, mas tem uma em especial que eu gosto de fazer para todas as pessoas que participam aqui dessas conversas com a gente, que é a seguinte: na sua opinião, quais são as maiores dificuldades e as maiores facilidades, se é que a gente consegue elencar alguma, de pesquisar direito penal e direito processual no Brasil hoje em dia? Eu acho que a maior dificuldade é o sequestro da legalidade pelo moralismo, né? O professor Lenny Streck já denuncia isso há bastante tempo, e isso se fez muito sentir no direito penal. O moralismo, e não moralidade, né? Eu estou falando da hubris da moralidade, ou seja, da deturpação da moralidade, que é o moralismo. O moralismo, ele destruiu a legalidade. E hoje, no direito em geral, mas em especial no direito penal e no processo penal, a maior dificuldade é essa. A gente vê julgadores, né, vamos falar assim, usando argumentos que são puramente morais e esquecendo a lei. Então, isso é muito triste, é muito preocupante. Então, eu diria que essa E há uma dissonância cognitiva interessante, né? O sujeito assiste, por exemplo, o filme O Sete de Chicago, que eu recomendo que assistam, inclusive, mas ele não chora, vibra, fica com raiva do juiz, mas ele não consegue perceber que, transposta aquela realidade para o Brasil, ele é o cara que está do lado do juiz. Ele não é o cara que está do lado do Sete de Chicago. Então, isso é algo também que torna a pesquisa mais difícil, essa dissonância cognitiva. A facilidade, não tem facilidade. Não tem facilidade. Eu acho que, pelo contrário, né? Quando você faz uma pesquisa, invariavelmente, você vai terminar contra a maioria, né? Contra a maioria. Direito penal e processo penal são, em grande sentido, um instrumento de defesa. E aí é como os direitos humanos, né? É contra-majoritário, e então você nunca vai estar do lado da maioria. Seu discurso nunca vai agradar a galera. Nunca vai ser um discurso que vão te aplaudir quando você entrar num restaurante por ter defendido o posicionamento A ou B, ou ter julgado e condenado A ou B. Não vão fazer isso com você. Então, não acho que haja facilidade, não. Eu sinto muito. Dor e agonia. Exato. No final das contas, a gente só lamenta, né? Por esse final, por esses segundos que a gente fica pensando em quais são as facilidades. O ideal seria se elas viessem tão rápidas quanto as dificuldades. Mas a ideia é realmente que a gente
Pelo menos eu espero que em algum momento a gente consiga virar esse jogo de alguma maneira. Mas tem uma coisa também, né, para que a gente não saia todo mundo daqui com um gatilho de suicídio, ou largar o direito, ou o que quer que seja. A vida é isso, né? A vida é batalha, a vida é luta, a vida é esse eterno pesquisar, conhecer. E se fosse diferente, a gente não estaria aqui. Porque a gente já fez a nossa escolha, né? Você já fez a sua escolha, a Mariana, o Vitor, vocês já fizeram a escolha de vocês. E é uma escolha de não ceder ao populismo, né? Ao populismo penal. Então, Caetano dizia, né? Diz, aliás, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E, no fundo, é isso. Também há aspectos positivos. O fato de eu escrever do jeito que eu escrevo, embora eu possa ser objeto de críticas, mas eu também sou objeto de elogios quando o leitor fala, cara, eu entendo, você me faz entender. Eu não concordo com um monte de coisa que você fala, mas eu entendo. Eu entendo a matéria, quando eu leio seu livro, eu entendo as coisas, eu agradeço. Então, também há um aspecto positivo, também há coisas boas, né, em a gente ser o que a gente é. Acho que a gente não pode esquecer isso. A gente tem que ser o que a gente é. Vamos continuar remando contra a maré para ver se um dia a maré muda, né? Acho que esse é o objetivo, tanto meu quanto da Mari, do Vitor e do senhor. Acho que está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que a maré não vai mudar, mas talvez a gente remando junto, a gente precise de menos força para remar. Exato. Seja a gente consiga remar de um jeito menos sofrido, mais agradável. Isso. Eu acho que a gente pode encerrar o programa. Por que pesquisar direito penal, professor? Processual penal, mais especificamente, talvez. Pesquisem o processo penal. Olha, Vitor, eu vou mudar a sua pergunta, tá? Pesquisem direito. Seja o que for. Seja processo penal, seja direito penal, seja direito civil. Pesquisem. Porque é só com a pesquisa que você vai ter uma vivência diferente do direito, diferente da sala de aula. Eu sei que cada professor vem aqui vender o peixe da sua área, mas eu não vou vender o peixe do processo penal. Eu vou vender o peixe do direito. Você que me ouve nesse podcast, pesquise direito. Seja o que for, seja direito civil, seja direito penal, direito administrativo, o direito é legal. O direito é muito bacana. Tudo depende do seu olhar. E você vai adquirir um melhor olhar pesquisando o direito, seja ele qual for. Então, pesquise o direito.